Fala galera, bom dia. Dando continuidade aqui à nossa série Mitos sobre Investimentos, a gente vai falar hoje de um mito muito importante de ser quebrado, de que volatilidade e somente volatilidade pode ser entendida como risco, né? Tanto que quando a gente fala de risco no mercado financeiro, a primeira coisa que vem na maioria da cabeça das pessoas é justamente o fato de que a volatilidade no curto prazo pode afetar os teus investimentos, mas nada poderia estar mais errado do que isso, porque nem somente o risco de volatilidade pode impactar a tua reserva, o teu investimento, a tua previdência de longo prazo, né? Quando a gente fala de risco, a gente está falando de risco de você não ser pago, ou seja, pode ter um risco de inadimplência. Então, quando a gente está falando de renda fixa privada, a gente está falando do fato de uma empresa ir à falência e não conseguir honrar com seus compromissos, né? Não pagar suas debêntures, não pagar suas notas promissórias, e aí a gente tem o risco de inadimplência disso. É claro que quando a gente transfere esse risco para títulos de renda fixa públicos, a gente tem uma diminuição muito grande desse risco, principalmente se a gente estiver falando de um risco denominado em moeda, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Se a gente estiver comprando um título de renda fixa do Brasil e a gente estiver medindo a inadimplência em reais, o Brasil, como emissor de moeda brasileira, do real, né? Ele pode emitir mais moedas e criar a inflação e aí, de alguma forma, ir pagando, mas o poder de compra ele não será mantido, tá? Quando a gente fala de risco de inadimplência de títulos do governo americano, a gente já está falando aí de um risco muito mais sutil, porque desde então, desde que foi criado o dólar, os americanos nunca deixaram de pagar suas obrigações em dólar. E aí a gente entra em outro risco, que é o risco de oportunidade, gente. No longo prazo, um dos grandes riscos que os investidores estão correndo é justamente estarem investindo num ativo que ele não gera um risco mínimo de retorno, compensa um risco mínimo de retorno, porque vamos dizer que você investe para o horizonte de 30 anos, e aí nesses 30 anos você tem lá uma rentabilidade, vamos falar aqui, qualquer número, 100%, mas nesse mesmo período, o custo de oportunidade, ou seja, um risco, um retorno sem risco, como num título do governo americano, ele gerou, sei lá, 120%. Ou seja, você assumiu o risco, você lidou com a volatilidade, você lidou com os altos e baixos do mercado para ganhar menos do que você teria ganho se você tivesse investido num título do governo americano, onde o risco de inadimplência é muito menor. Então aí a gente está falando de risco de oportunidade, tá? Outros riscos que a gente pode falar é justamente o risco de reinvestimento também, que é o seguinte: imagina que você comprou lá títulos do governo americano quando a taxa de juros estava em 5%, e aí você está com esse título vencendo agora no ano que vem, e lá, para renovar esse investimento, você só vai conseguir 2%, tá? Então, você estava lá quando fez o teu aporte pensando que você ganharia 5% ao ano, e agora você só reinveste isso por 2% ao ano. Como que você vai pagar as suas contas no longo prazo com esse risco de reinvestimento numa taxa muito menor? Então, esse é um outro risco que os investidores eles correm também, e a gente não pode negligenciar isso, porque quando a gente está falando de prazos bem dilatados, como o meu caso, eu comecei a investir muito cedo, então eu vou completar 30 anos de investimento com menos de 50 anos, e o meu horizonte, se Deus quiser, ele vai ultrapassar aí os 60, 70 anos, e aí eu não posso correr o risco de passar 20 anos sendo remunerado, 10 anos sendo remunerado a 2% ao ano. Então, de alguma forma, a gente tem que lidar com isso também. Outra coisa é o risco político, né? Quem foi investidor no Brasil em 2015 viu que o risco político no Brasil ele foi muito alto. A gente teve uma presidente sendo impeachmentada, ou seja, existiam muitas dúvidas se o Brasil seria uma nova Venezuela,
Esse é o exemplo, né? Não sei porque nem que eu estou falando do Brasil. O exemplo maior é justamente uma Venezuela. Você tem o risco do governo não cumprir com o que ele prometeu e falar assim, ó, não vou pagar e é isso. Entuba essa. Outro risco também é o cara postergar a tua contraparte, ela postergar o pagamento dessa dívida, dessas obrigações que você comprou e ele assumiu, né? Então o risco político ele é muito importante e ele não está na volatilidade, tá? É um risco que a gente tem que medir de uma outra forma. Outra coisa é o seguinte, vamos dizer que eu investi nos títulos da dívida brasileira, vamos dizer que a gente fez isso em 2012. E aí, lá o dólar estava 2-1, com R$1, né? E quando venceu esse título, o dólar estava 4-1. Ou seja, aquela taxa lá que eu contratei de 10%, vou chutar, nem lembro qual é o valor, 12%, ela na verdade foi a metade, fazendo uma conta aqui de padeiro, né? Porque se a minha moeda foi desvalorizada em 50%, o meu poder de compra em dólar foi corrompido. E aí, onde é que está esse risco na volatilidade? Então, galera, a gente precisa tirar da nossa cabeça de que o único risco que a gente corre ao investir é a da volatilidade. Muito desse risco, ele é, de alguma forma, alimentado quando a gente escuta assim, não, quanto mais volátil for o ativo, maior tenderá a ser o risco dele, então você vai ser recompensado por essa volatilidade. Às vezes isso não funciona de uma maneira equivalente, não é toma lá, dá cá, todo o risco que você está assumindo, você vai ser recompensado, isso na média vai ser recompensado, tá? Outro risco que a gente pode falar aqui também, gente, é o risco fear of missing out, né? Por exemplo, imagina aquele investidor que estava comprado em renda fixa do governo brasileiro e aí isso com a bolsa a 45 mil pontos. Durante quase 4 anos, a bolsa ficou andando de lado ali na casa dos 55 mil pontos e chegou um momento que a bolsa começou a subir. Então, desde 2016, a bolsa já subiu mais de 150% e os investidores, eles têm o medo de perder o bonde, que é o seguinte, cara, eu não estava exposto em ações e aí as ações começaram a subir e eu falava assim, não, vai cair e aí não caiu até agora. A gente está falando nesse vídeo aqui, o Ibovespa está em 102 mil pontos, 103 mil pontos, então ele já viu o trem passar e você não aproveitou aquela oportunidade. Então você pode ter perdido, porque na época que você fez esse investimento em renda fixa, que é um ativo de menor volatilidade, o dólar se desvalorizou muito, a bolsa andou muito e você perdeu o poder de compra em dólar e as ações subiram e agora você tem que comprar por um valor muito mais elevado porque você estava se importando tanto com o preço, achando que estava caindo, que na verdade você viu o bonde passar na tua frente e você ficou para trás, tá? Então, galera, a gente falou aqui de risco de reinvestimento, risco de inflação, risco político, risco de perder as oportunidades, risco de calote. Então, a volatilidade, ela só é mais um tipo de risco. Como a gente viu no primeiro mito, se ações são mais arriscadas do que títulos de renda fixa, o grande risco pode ser a gente confundir isso no curto prazo com o risco no longo prazo. No longo prazo, quando a gente olha para as ações, elas têm uma volatilidade muito menor e a gente também tem que aprender a diferenciar a volatilidade que é favorável a nós ou a volatilidade que é desfavorável a nós. Lembrando, quando a gente pega lá o desvio padrão, que é a referência acadêmica aí de risco, a gente não consegue diferenciar a volatilidade para cima ou a volatilidade para baixo. A gente até tem um indicador, o índice de Sortino, para sensibilizar a nossa análise em relação a isso. A gente pode falar disso num outro momento, mas esse vídeo fica por aqui. Eu preciso que você comente aqui, que você dê uma curtida, que você gere mais dúvidas sobre esse conteúdo para que a gente possa evoluir aqui e exterminar mitos de investimentos. Galera, ficou aqui mais um vídeo
conto com vocês e é só o começo. Aqui é o canal do conhecimento, vem com o Tio Uli, porque aqui a gente pega os melhores assuntos e mostra realmente o que está por trás dessas dúvidas ou dessas concepções errôneas aí que muita gente propaga sem saber a fundo do que realmente está falando, tá? Beijo grande, é só o começo.